Fala, fiel torcedor! Se você faz parte do bando dos loucos por amor pelo Corinthians e ama a Deus acima de tudo, então corre agora mesmo para se inscrever no canal Fiel Gavião News e aperta o botão de gostei nesse vídeo para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso timão. Porque aqui a gente vive e respira o alvinegro paulista como ninguém mais faz. E essa paixão que nos une é o que nos torna invencíveis, como uma família unida sobre o manto sagrado do Corinthians. Agora prepare-se, porque o que eu vou contar aqui é uma verdadeira bomba que acabou de explodir no mundo do futebol. Algo que vai abalar as fundações do esporte mais amado do planeta, deixar rivais em pânico absoluto e fazer o coração de cada corintiano pulsar como um vulcão em erupção. Como se estivéssemos no limiar de uma era dourada onde o timão reina supremo sobre todos os continentes. Imagine só, Gerson, o volante que é um furacão em campo, o mestre do meio-campo que combina força bruta com visão genial, o guerreiro que já conquistou nações inteiras com sua garra inigualável, é do Corinthians. Sim, você ouviu direito, fiel. Isso não é um devaneio, não é uma miragem no deserto do futebol, é a verdade mais avassaladora que o universo da bola já presenciou nesta década. Uma contratação que vai reinventar a história do nosso clube e metamorfosear o timão numa besta feroz, uma entidade imparável que vai devorar títulos como se fossem presas fáceis. Porque com Gerson no coração do time, o Corinthians não compete mais. Ele aniquila, ele domina. Ele ergue taças como uma autoridade que fará lendas antigas parecerem meras sombras. Mas calma aí, não pense que isso caiu do céu como um presente divino. Não, não. Isso foi o fruto de uma epopeia clandestina nos bastidores, repleta de twists dramáticos, enigmas indecifráveis e uma tensão que faria o mais corajoso dos thrillers hollywoodianos parecer uma comédia infantil. Com alianças forjadas no escuro, traições evitadas por um triz e um suspense que manteve o mundo do futebol na ponta dos pés por meses a fio. Vamos imergir nessa narrativa épica, camada por camada, porque eu sei que você, torcedor leal, anseia por cada pormenor, cada sussurro nas sombras, cada palpitação de ansiedade nessa negociação que alterou o curso da história para sempre. E eu garanto que você ficará grudado na tela até o último suspiro, hipnotizado por essa trama de intrigas e triunfos que só o futebol verdadeiro pode tecer. Tudo se iniciou há longos meses, em uma noite tormentosa no Rio de Janeiro, quando os sussurros começaram a se espalhar pelos labirintos ocultos do mercado de transferências, daqueles recantos sombrios onde apenas os mestres das negociações ousam pisar, distantes das luzes cegantes da imprensa e das fofocas virtuais que poluem as redes. O Corinthians, com sua visão estratégica afiada como uma lâmina, detectou em Gerson não só um jogador, mas um titã, um engenheiro de jogadas que poderia reconstruir o meio-campo do time como uma fortaleza inexpugnável, elevando o nível coletivo a alturas vertiginosas, e assim surgiu a resolução inabalável de persegui-lo com uma determinação feroz, sem conceder um centímetro de terreno. Mas não foi simples, fiel. Oh, não. Visualize isso. Enquanto o timão arquitetava sua ofensiva meticulosa, outros colossos do futebol brasileiro e até potências europeias rondavam como predadores famintos, exercendo pressão implacável, discando números confidenciais ao amanhecer para tentar capturar esse tesouro ambulante com juras de riquezas incalculáveis e glórias eternas. Houve uma reunião velada num escritório anônimo no centro de São Paulo, onde enviados do Corinthians se reuniram com o entourage de Gerson sob o véu da escuridão, com portas blindadas e dispositivos eletrônicos neutralizados para impedir qualquer infiltração, pois um mero ruído poderia detonar uma cadeia de eventos catastróficos, ruindo o plano como um dominó fatal. Nessa sessão tensa, as propostas dançavam como chamas selvagens e o suspense era sufocante. Gerson, num estágio pivotal de sua carreira, absorvia cada palavra com cautela. Mas os adversários não descansavam.
despachando sinais encriptados através de canais seguros, prometendo contratos que pareciam extraídos de contos de fadas financeiros. Mas o Corinthians, com sua sagacidade ancestral temperada em guerras passadas, retaliou com apelos que tocavam o espírito, evocando a fúria da torcida, que é um oceano em fúria, a herança de resiliência do clube que ecoa através das gerações, e isso iniciou a virada, gerando uma tensão que se prolongava por eternidades, com interrupções carregadas de silêncio onde cada olhar carregava o peso do destino, e todos pressentiam que o próximo gesto poderia coroar ou condenar. Seguiu-se uma ligação secreta na penumbra da madrugada, diretamente para o aparelho pessoal de Gerson, onde um agente alvinegro murmurou visões de conquistas continentais e legado imortal no Itaquera. Enquanto na outra extremidade, magnatas de clubes árabes e italianos contra-argumentavam com miragens de campeonatos estrangeiros, fomentando um suspense que se estendia por semanas intermináveis, com diálogos congelados por períodos agonizantes, como se o relógio do futebol tivesse parado numa expectativa torturante. E os participantes mal conseguiam repousar, atormentados por visões do que poderia ser o masterstroke da era. E eis que chegou o zênite dessa saga monumental. Questões contratuais que aparentavam ser muralhas impenetráveis subitamente se desfizeram como castelos de areia ante a maré, alinhando-se de forma prodigiosa em benefício do Corinthians, como se as forças cósmicas do futebol houvessem decretado que esse prodígio pertencia ao Timão. E o Gerson veio de graça. Sim, você captou perfeitamente. De graça, sem um único real desembolsado em taxa de transferência, pois estipulações arcanas em seu contrato prévio com o Flamengo permitiram uma dissolução gratuita, um artifício legal que ninguém prognosticou e que deixou o cosmos futebolístico em estado de choque profundo, com concorrentes atônitos e o Corinthians exultando nas sombras como se já houvesse erguido o troféu do Mundial. Mas os minutos do contrato são de deixar qualquer um estupefato, fiel. Um vínculo de 5 anos, com cláusula de prorrogação por mais 3 caso metas coletivas sejam eclipsadas. E o salário? Baixo, inconcebivelmente baixo para um virtuoso de seu quilate, orbitando R$600 mil por mês, o que ilustra o engajamento autêntico de Gerson com a visão esportiva, optando pelo Corinthians pela perspectiva de esplendor em um palco monumental, pela oportunidade de gravar seu nome na imortalidade alvinegra. E há profundidades adicionais nessa obra-prima, fiel. Bônus robustos por excelência, como R$120 mil por vitória em clássicos ou por interceptações cruciais em fases eliminatórias. Estipulações de estímulos que gratificam êxitos em certames nacionais com montantes que podem ascender a fortunas e objetivos ousados, como comandar em desarmes na campanha ou contribuir com no mínimo 10 assistências anuais, desbloqueando recompensas suplementares e até frações em receitas de produtos licenciados com sua efígie. Há ainda disposições de discrição que protegem particularidades sensíveis da voracidade midiática e uma de saída simplificada se o squad não penetrar em semifinais de torneios sul-americanos. Mas isso meramente reforça o juramento de superioridade recíproca, tecendo uma malha de impulsos que vai propeler Gerson a se entregar por completo em cada embate, transmutando cada confronto em uma odisseia onde o Timão prevalece soberano. Ao passo que a pressão de outros agremiações perdurou até o derradeiro instante, com apelos frenéticos de mandatários rivais buscando inverter o irreversível. Mas Gerson, com sua resoluta tenacidade, elegeu o trajeto da epopeia corintiana. E quando a proclamação ressoou, foi como um cataclismo sísmico no futebol, demolindo paradigmas e alçando o Corinthians ao pináculo do domínio. Agora vamos desvelar a crônica desse colosso chamado Gerson, porque para aprender a envergadura dessa aquisição, necessitamos retroceder às origens de uma trajetória que parece forjada pelos deuses do esporte, transbordante de adversidades superadas, lauréis acumulados e lições que esculpiram um competidor destinado à grandeza suprema. Gerson veio ao mundo em 20 de maio de 1997, em Belfort Roque, uma localidade vibrante na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, um território onde o sol escaldante banha ruas de concreto rachado, que servem de coliseu para aspirações juvenis. E desde os primórdios, com aros 7 anos, ele já manipulava bolas improvisadas em peladas de bairro, manifestando um dom inato que fazia os mais experientes deterem-se para contemplar, desarmando rivais com uma robustez que desafiava sua tenra idade.
enquanto sua família modesta, com o pai laborando em ofícios manuais e a mãe gerenciando o lar, inculcava princípios de integridade e assiduidade que se tornariam o esteiro de sua carreira indômita. Aos 9 anos, ele integrou as divisões inferiores do Fluminense, um bastião carioca renomado por lapidar gemas, em uma odisseia que o distanciou do ninho familiar, mas o aproximou dos holofotes, aprimorando-se em treinos rigorosos, soprejando saudades com uma determinação férrea. No Fluminense, Gerson ascendeu com fulgor e em 2016, aos 19 anos, ascendeu ao plantel principal, debutando numa contenda eletrizante onde sua presença no meio-campo já impunha autoridade, acumulando presenças iniciais e marcando gols memoráveis que selavam vitórias vitais, demonstrando que ele não era mero volante, mas um polivalente que influenciava em múltiplas facetas do jogo. Em 2016, a transferência para Roma, na Itália, uma transição que o projetou para o velho continente, custando valores substanciais naquela época. E lá ele disputou temporadas onde se adaptou ao ritmo europeu, contribuindo com assistências e gols em campanhas da Série A e da Liga Europa, embora desafios culturais o testassem. Retornando ao Brasil em 2019 por empréstimo ao Flamengo, onde explodiu de forma apoteótica, integrando o squad que conquistou o timão em 2020, mais Supercopas e a Copa do Brasil de 2022, com atuações que fundiam defensiva implacável com ofensiva